Olá pessoal, tudo bem? Sou Carlos Eduardo, técnico de segurança do trabalho e condutor socorrista. Estamos na nossa segunda CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, e hoje estamos aqui com as nossas colegas, Josiane e Ariadne, para falar sobre um tema muito importante para os nossos colaboradores, que são as condutas e procedimentos em casos de acidente do trabalho. Josi, sobre os acidentes do trabalho, o que a gente pode explicar para os nossos colaboradores, os impactos que influenciam no serviço? Então, bom dia pessoal, é um prazer poder colaborar aqui com a equipe da CIPA, primeiramente parabenizar também o trabalho dos membros do grupo da CIPA que tanto empenharam para fazer acontecer esse evento. Espero que seja bem proveitoso para todos vocês, cada um aproveite o máximo que puder e que estejam presentes aqui na sexta-feira, dia 20, será presencial e foi preparado com muito amor e carinho pelos membros da CIPA aí para que fechamos com chave de ouro esse evento. Então, Carlos, desde que eu iniciei no departamento pessoal, como RH, a gente começou a observar a necessidade de ter um núcleo específico de atenção aos trabalhadores. E aí surgiu a oportunidade de criar o Departamento de Saúde Ocupacional, que hoje é ocupado desde então por Ariadne, enfermeira do trabalho. E com o avançar dos trabalhos, com a necessidade do serviço, entendemos também, para somar esse trabalho, a sua presença também como técnico de segurança de trabalho, E aí também, aliado a isso, veio também a necessidade da CIPA, Coisa que a área já vinha trabalhando há um tempo junto com o setor jurídico lá e a gente do RH discutindo para que tão logo fosse estabelecido e criado a CIPA. E assim, deu tudo certo, Você veio para somar a equipe. E hoje é um orgulho para a instituição ter essa equipe, ter esse setor específico que possa atender com bastante atenção, com bastante zelo, os colaboradores que enfrentam esses desafios que estão expostos a esse risco. Qual seria esse risco? É o acidente de trabalho. Então, é isso. Ari, é comum os colaboradores ter dúvida sobre as condutas e sobre o acidente de trabalho. O que é o acidente? Quando esse colaborador deve procurar o setor de saúde ocupacional para fazer os procedimentos necessários em caso de acidente? Certo. Primeiro, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com todo mundo, para poder falar um pouco sobre a atuação da gente, sobre o trabalho da gente no dia a dia, que é totalmente voltado para a saúde e preservação da saúde dos nossos colaboradores. A gente tem a certeza de que um ambiente seguro ele é importante para manter a nossa estrutura, o nosso funcionamento, colaboradores saudáveis, operantes, para que tudo ocorra bem em uma ocorrência, para que o serviço não seja uma causa de adoecimento desse trabalhador. É nisso que a gente pensa quando a gente pensa em saúde do trabalho. Com relação aos acidentes, a gente tem que pensar o seguinte. A primeira coisa, o que é acidente de trabalho? O acidente de trabalho, ele é qualquer intercorrência que aconteça dentro do ambiente de trabalho ou fora dele, especificamente, que cause alguma lesão ou perturbação funcional no trabalhador. Então, quando o trabalhador, dentro da sua atividade, do exercício da sua atividade, acontece alguma coisa que lesione esse trabalhador ou cause alguma perturbação funcional, esse é o chamado acidente de trabalho. Muitas vezes acontece de uma atividade ela ser exercida por um longo período de tempo exposta a riscos ocupacionais. Então, qualquer adoecimento também que venha a acontecer em decorrência da atividade do trabalho,
ele é equiparado a acidente de trabalho. Então, nesses casos, a gente precisa fazer uma avaliação bem profunda para poder fazer uma, digamos assim, para a gente poder fazer essa comunicação de acidente de trabalho, porque pode ser equiparado a uma doença ocupacional, em algum momento ela pode ser equiparada ao acidente de trabalho. Isso. Os nossos colaboradores estão expostos, né, a vários tipos de risco. Dentre eles, o risco biológico, né, durante os atendimentos. É corriqueiro o colaborador estar exposto a esse risco. Nesse caso de acidente com material biológico, qual é a conduta que esse colaborador precisa tomar imediatamente após essa ocorrência? Certo. Inicialmente, a gente, a primeira coisa sempre vai ser comunicar a regulação médica, né? Que aconteceu o acidente para a regulação liberar essa ambulância para se dirigir até o hospital de referência da região. Mas por que isso acontece? Por que eu preciso ir para o hospital? Aliás, mas foi só uma picadinha aqui, não tem nada. Eu preciso ir para esse hospital de referência, por quê? Porque lá vai ser feito o primeiro atendimento. Lá, a pessoa, o médico de referência que vai te atender, ele vai conseguir dimensionar qual é o tamanho desse acidente. Como assim? A gente precisa, num acidente com material perforante, ter alguns critérios de avaliação. Por exemplo, qual foi o tamanho da lesão? Qual foi o tipo de material biológico que esse colaborador entrou em contato? Qual foi a quantidade de material biológico que esse trabalhador entrou em contato? Foi contato com pele íntegra? Foi contato com pele lesionada? Foi contato com mucosa? Porque tudo isso vai interferir nessa avaliação. Se for um contato com pele íntegra, por exemplo, a primeira conduta vai ser lavar abundantemente o local com água e sabão. Pronto, pele íntegra. Mas se a pele estiver lesionada ou se a pele for lesionada, a gente tem que avaliar a quantidade do material que foi que o profissional entrou em contato. Eu tenho que ver se foi uma perfuração, se foi um corte, qual o calibre da agulha, porque tudo isso interfere. O calibre da agulha, se o calibre da agulha for muito grosso, vai ter uma quantidade maior de sangue, né? Então, isso vai interferir também nessa avaliação. Por isso que é importante o profissional procurar essa referência de saúde para ser feita essa avaliação. A partir daí, vai se definir uma conduta para as próximas etapas, né? Então, a gente tem que falar em 2 pontos. Se a gente conhece a fonte do acidente, se a gente conhece a pessoa que a gente sofreu esse acidente, o que é importante a gente fazer? Sempre olhar se eu consigo fazer exame desse paciente. Se for um paciente que eu já for levar para o hospital para fazer a internação, já lá no hospital mesmo, você comunica, já faz esse primeiro atendimento no hospital, já se colhe o sangue do paciente para ver se esse paciente tem alguma doença infecto-contagiosa ou não, né? Se o paciente, aí faz o exame no paciente e também no colaborador. Por quê? Porque eu tenho que me certificar que no momento daquele acidente, ele não tinha nada, né? Então, a gente faz esse primeiro atendimento, se possível, leva esse paciente fonte para fazer os exames, né? Tudo também em acordo com o paciente, né? Se ele concordar, se a família concordar, em levá-lo para poder fazer esses exames. No segundo momento, se esse paciente não for portador de nenhuma das doenças infecto-contagiosas mais comuns que a gente tem os testes para poder fazer, HIV, hepatite, né, que são os mais comuns, a gente também só lavou ali o local abundantemente com água e sabão, né,
faz esses primeiros exames, deu negativo no paciente, negativo no colaborador, aí só no próximo exame periódico ele vai fazer os exames de rotina, né? E se por acaso aí tem a outra questão, né? Eu não conheço o paciente fonte, estava ali pegando um lixo e furou meu dedo. Tinha uma agulha na bancada, sentei, furou minha coxa. E aí, o que eu faço? Eu não sei quem é, eu não conheço o paciente fonte. Já aproveito esse gancho, né, para poder falar sobre a questão da atenção, né, que a gente precisa estar muito atento ao que a gente usa como ferramenta de trabalho, né? Todas as vezes ficar muito atento. Se eu peguei uma agulha, se eu desencapei a agulha, estar com o material próximo para poder descartar, né? Eu não pego uma agulha e saio com ela assim caminhando, né? Eu tenho que estar com a caixinha de pérfuro cortante próximo para eu jogar, descartar esse material. E também ter muito cuidado, porque isso acontece assim com uma frequência grande até, de descartar o material pérfuro cortante fora da caixa, né? A gente sabe que isso não é correto, a gente cansa de falar, mas a gente tem que falar todos os dias. A questão da segurança é um assunto que a gente tem que falar todos os dias. Não adianta a gente minimizar, né? Falar assim, ai, mas eu esqueci. Não, eu não posso esquecer. Isso tem que se tornar uma coisa automática. Eu tô com um negócio aqui na mão, a caixinha está aqui do meu lado, já jogo na caixinha do meu lado, né? Isso tem que ser uma coisa bem automatizada. E a gente observa muito isso, né, ali no departamento, os colegas falando, né, que encontra, né, muitas das vezes agulhas, né, objetos pérfuro cortantes, né, em estofado da ambulância, carros, né, então assim, em locais que pode ocasionar o acidente do trabalho no outro colega. Então, não pensar só na gente, mas pensar também na equipe que irá render nosso trabalho, no nosso colega, né, que irá assumir aquela ambulância, né, de encontrar a ambulância em perfeito estado de uso, né, e não com risco para ele e para os demais. Então, é importante, como a Ari está falando, nunca deixa de ser necessário falar realmente da responsabilidade de nós, né, cada funcionário, pensar no nosso dia de trabalho, na nossa rotina de trabalho, assim como na rotina do colega também, né, isso evitando os riscos, evitando realmente essas fatalidades, esses acidentes que podem ocorrer, né. O acidente, ele pode ocorrer, né, ninguém está livre de sofrer um acidente. Mas 100% dos acidentes, eles são preveníveis e evitáveis. Então, assim, não existe acidente que ele não pode ser prevenível ou evitável, né? Então, a gente tem que ter isso na cabeça com muita clareza. Eu sou um instrumento de preservação da segurança e da saúde de todos. Só para finalizar aqui, Carlos, já aproveitando que eu não falei, quando você não tem a fonte, e aí? Vou fazer exame em quem? Que é a pior situação que pode acontecer, né, pessoal? Como a Ari e Júlio comentou, o risco biológico é o risco que a gente tem maior na execução da nossa atividade. E esse sincronismo da equipe durante a execução do trabalho, durante o descarte, né, durante o atendimento, ele é fundamental para evitar os acidentes, tá? E aí tem a outra situação que a gente comentou aqui agora. Quando você tem um paciente fonte, você consegue identificar o paciente e conduzir ele até o hospital para realizar todos os exames, abrir, né, as documentações necessárias, a gente tem outra situação que é a pior, né? Que é quando você não tem um paciente fonte, que é o exemplo que você citou, né? Eu me acidentei na caixa de pérfuro cortante, eu me acidentei no material que um colega esqueceu, né, dentro da ambulância. Estava fazendo desinfecção da ambulância, tinha material, né? Então, nessa situação, não tem paciente fonte. Não tem paciente fonte. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer?
Bom, quando a gente não tem um paciente fonte, a gente precisa de um cuidado um pouco maior. Como eu falei para vocês, tudo vai ser avaliado, né? Desde o calibre da agulha, a quantidade de material biológico, qual foi o material biológico, se foi em mucosa, se foi em pele íntegra, isso tudo a gente já falou, né? Mas chega o caso que a gente vai precisar utilizar medicações antirretrovirais, né, para poder fazer o controle de carga viral. Se existe uma possibilidade de acometimento desse colaborador, eu não sei se a agulha ou qualquer coisa que seja, o bisturi que fez drenou um tórax, se ele está contaminado ou não. Então, esse funcionário vai depender dessa avaliação para definir. Esse profissional, ele vai ter que fazer quimioprofilaxia, vai ter que usar a medicação. Se essa medicação for definida que ela vai ter que ser usada, ela tem que ser iniciada 72 horas depois do acidente, no máximo, para ter maior eficácia, né? Então, quando o paciente fonte é desconhecido, a gente precisa ter essa noção que talvez vai ser necessário o uso de antirretroviral e esse acompanhamento que ele seria feito lá atrás no outro paciente que a gente conhece, já que a gente não conhece essa fonte, a gente vai ter que ter um controle mais rigoroso de exames desse profissional. Então, a gente vai fazer exames de 3 em 3 meses, né? No dia do acidente, daí 3 meses, depois 6 meses, 9 meses, até 12 meses, para a gente ter a garantia de que durante esse acidente o profissional ele não foi contaminado, certo? No caso de hepatite, já é um pouco menos pior, digamos assim, né? Dependendo da hepatite, porque a hepatite C também não tem profilaxia. Mas a hepatite B já tem, né? A gente tem vacina aí contra a hepatite B. Em todos os nossos exames periódicos admissionais, né, também, a gente faz o anti-HBS, que é o exame que garante que você está imunizado contra a hepatite B, né? De vez em quando eu mando um recadinho para uns ou para outros, falar assim, ó, você vai ter que repetir sua vacina de hepatite, porque você não está imune. Mas os organismos, eles reagem de forma diferente à vacina, né? Então, tem gente que mesmo vacinado, ele não adquire imunidade. Eu posso vacinar 3 vezes, que é a quantidade de vezes, né, que é o ideal para a imunização contra a hepatite B. Você já começa a sua imunização desde a primeira vacina e termina ela na 3ª dose, lá 6 meses depois da primeira. E durante esse período, cada vez mais que você vai tomando as outras doses, o seu sistema imunológico ele vai reforçando aquelas doses que você já tomou anteriormente. Mas tem gente que naturalmente o organismo deles combatem esses anticorpos. Então esses anticorpos não ficam circulantes. Por isso esse anti-HBS ele dá negativo. Ariadne, e se eu vacinei 10 vezes e não tenho imunidade? O que eu tenho que fazer? Rezar? Não, ainda tem outra solução, né? Para quem o organismo não confere imunidade, a gente tem o uso das imunoglobulinas, que já são anticorpos prontos, né? Então, qual é a importância de eu saber que meu anti-HBS está positivo, reagente ou não reagente, né? E por que eu tenho que saber isso? Porque se você sofreu um acidente, fez um exame lá no hospital, o paciente é portador de hepatite B, sua conduta já vai ser diferente se você foi imune ou não, né? Então a gente tem essas duas ferramentas aí para a gente utilizar.
E mais uma coisa, só para finalizar, sobre os antirretrovirais, se o paciente for portador de HIV. A gente fica achando que é uma coisa simples, né? Mas nunca é. Um acidente, ele nunca é simples, né? Por mais que as consequências dele sejam mais fáceis de lidar, existem aqueles que não são, né? E quando o profissional ele precisa usar um antirretroviral, essas medicações, elas são medicações muito fortes. Então, esse medicamento pode dar muitas reações adversas. Pode mudar a coloração da pele, pode dar dor no estômago, pode causar um emagrecimento exagerado no paciente, né? Então, assim, e existe um estigma, né, sobre essas doenças. Então, assim, a gente precisa ficar atento, sempre alerta, sempre cuidadoso conosco, com o nosso colega, né? Para a gente ter esse ambiente saudável e seguro realmente. O trabalho de prevenção, né? A gente tem que se prevenir para não chegar na situação de precisar fazer um tratamento, né? Justamente. Como a citou a necessidade de manter o cartão de vacina sempre atualizado, já é uma conduta de prevenção do serviço, para que esse colaborador, ao ser exposto ao risco, não tenha sua saúde prejudicada por conta do risco que ele está exposto. Não é só rezar. Não é só rezar, tem que fazer agir, né? parte. Tem que ser prevenção, justamente. E aí, a gente sabe que o nosso serviço é 24 horas, a gente precisa atender a população, né? Mais de 1 milhão de pessoas. O que esse acidente hoje impacta no serviço? Então, hoje a gente tem uma comunicação muito efetiva, né, com as coordenações. E aí, como o protocolo de ARD prevê, né, que a primeira comunicação é com a coordenação, né, imediatamente, para que assim faça essa cobertura daquele plantão, não precise baixar a unidade, né, e logo em seguida enviar o atestado para a área, né, comprovando, né, a questão do afastamento por doenças, né. Então, Carlos, a comunicação com a coordenação, ela é muito importante nesse momento em que o colaborador, né, apresenta um atestado. Por que é importante? Nós temos hoje um boletim de produção, que ele é acompanhado, que a gente chama de BPA, ele é acompanhado pelo Estado mensalmente. Então, a gente tem metas para cumprir, né? Então, uma vez não cumprindo essa meta dentro do mês, quais são essas metas? Escala, né? A escala mais de 95% de cobertura dentro do mês. Então, é importante que a gente faça esse acompanhamento direto, e isso é o que a gente faz, né? Tanto a Ariadne quanto eu lá no setor, dando esse suporte também ao setor de área, né? Da gente manter essa comunicação efetiva do trabalhador para com o coordenador e para também com o nosso setor, né? Então, isso é importante para que a gente consiga realmente manter o nosso, as nossas metas, né, junto ao Estado, corretamente, mensalmente, para que a gente não tenha prejuízo financeiro, porque uma vez a gente tendo prejuízo na cobertura das escalas, né, muitas das vezes se o atestado ele é avisado muito em cima da hora, ou às vezes ele deixa de ser comunicado, a coordenação não consegue cobrir aquele plantão, e ele já vai para a nossa estatística, né, daquela meta mensal. Então a gente precisa trabalhar muito, ter essa consciência de manter realmente essa comunicação efetiva, né, para que a gente consiga manter essa nossa meta mensal, para que a gente não tenha prejuízo no nosso repasse, tanto do Estado quanto do Ministério da Saúde. Além disso, né, tem um impacto também nas relações de trabalho, né, que não deixa de ter também esse impacto nas relações de trabalho, que é muito importante, né? Mas também o apoio, a assistência, né, o acolhimento do funcionário, ele precisa acontecer e ele acontece, né, diante das necessidades que cada um tem. Nós trabalhamos aí com as bases descentralizadas, né, que estão bem distantes da gente, distante do nosso dia a dia. Então, que muitas das vezes a gente não está lá perto, né, acompanhando a realidade de cada colaborador. Mas a gente tenta ao máximo, né, com a equipe que tem, como foi falado no início, né,
de ter desenvolvido, de ter criado um departamento específico. A gente cobra constantemente da coordenação esse monitoramento, esse acompanhamento, essa comunicação com o colaborador, que muitas das vezes, conversando com o seu coordenador, você consegue uma cobertura de plantão, né? Você consegue conversar com o seu coordenador para ele sugerir ou ele possibilitar alguma coisa que não seja tão necessário assim, né? A apresentação do atestado, né? E quando ele não tem como ser evitado, então a gente tem esse protocolo a ser seguido para favorecer tanto o colaborador, né, para que ele não tenha nenhum prejuízo, nenhum transtorno, né, dentro do seu período de apresentação de atestado, e favorecer também o nosso controle de produção aqui, né, e de cobertura 24 horas, pensando também não só na meta que a gente tem de compromisso e tem que ser cumprida, né, junto aos órgãos, né, que nos coordenam. Além disso, a gente também tem que pensar na população, né? Muitas das vezes aquela unidade vai ficar abaixada, né? Ela vai ficar sem poder prestar atendimento àquela comunidade, àquela população, em razão realmente de um atestado ou de uma falta de comunicação. Um acidente de trabalho é muito complexo, né? Sim. Não somente o colaborador em si no dia a dia, mas também impacta, né, em todas as ações. Eu vou fazer 2 perguntas ainda. A gente tem várias unidades, né, espalhadas no norte de Minas, né? Se esse colaborador se acidentar em uma região que seja, né, longe de Montes Claros, você comunicar a regulação, né, como você citou, e após essa comunicação, qual é o procedimento que ele precisa adotar e quais os documentos necessários, né, que o setor de segurança do trabalho precisa imediatamente abrir ou fazer essa comunicação para o Ministério do Trabalho. Carlos, assim, como já foi falado, né, a primeira comunicação é com a regulação e posteriormente com a própria coordenação, né, porque essa ambulância ela vai precisar ser direcionada ao hospital para fazer esse primeiro atendimento, essa primeira avaliação do acidentado. Qual hospital? O pessoal lá da regulação vai poder saber, de acordo com a região de vocês, qual é o hospital de referência para vocês irem, tá? Sobre a comunicação do acidente de trabalho, assim, a comunicação do acidente de trabalho ela é feita não só para informar o Ministério do Trabalho que esse acidente aconteceu, mas como forma de prevenir novos acidentes, né? A gente tem que entender que um acidente de trabalho ele nos ensina, né? Apesar da gente não querer, né? Mas ele nos ensina o que é que eu preciso fazer, mudar de comportamento, de material, de procedimento, alguma coisa em protocolo precisa ser ajustada. A gente vai entender esse acidente e sugerir medidas, né, que possam melhorar as nossas intervenções. Então, comunicar o acidente de trabalho é parte fundamental disso, né? A CAT, popularmente conhecida como CAT, né, a Comunicação de Acidente de Trabalho, ela deverá obrigatoriamente ser feita em até 24 horas, tá? E a gente vai precisar, dependendo do tipo de acidente, de boletim de ocorrência policial. A gente vai precisar do atestado médico, né? Uma vez que vocês vão ser direcionados ao hospital, vão passar por atendimento médico, o médico vai emitir um atestado, ainda que esse atestado ele não tenha afastamento, né? Foi um acidente simples, não teve nenhum prejuízo maior, mas esse atestado ele precisa ser emitido e precisa vir com CID. Se não for um atestado de afastamento, pode ser um relatório, não tem problema, mas tem que vir com CID, porque isso é importante na comunicação do acidente de trabalho. E aí a gente vai entender a dinâmica, quando foi esse acidente, como foi,
quem é que estava, o que aconteceu na hora, você tinha tomado qualquer tipo de medicação, você dormiu bem, né? Tem alguma coisa que está afetando a sua tranquilidade, né? O seu bem-estar. Então, nas 12 horas antes desse acidente, você estava trabalhando em um outro serviço, estava exercendo alguma outra atividade. Isso é importante para a gente entender também o grau de fadiga desse profissional, né? E muitas vezes a gente sabe, né, que a maioria dos nossos profissionais, eles têm outros vínculos de trabalhos, ou autônomo ou não, mas eles geralmente, né, muita gente tem outro vínculo de trabalho, e isso é importante a gente entender também, né, de que forma isso pode ter afetado. E são 24 horas, a gente vai precisar desse atestado médico, estar sempre atento no uso de EPI, né, gente? A gente tem ações que podem mitigar esses acidentes. Muitas vezes eu vejo assim que a gente fornece alguns equipamentos e o pessoal tem um pouco de resistência em utilizar, mas que são muito importantes também, né? Quando a gente falou sobre acidente com mucosa, a gente lembra do olho, né? E muita gente não usa óculos de proteção. Todos os procedimentos têm que usar óculos de proteção, ainda mais a gente que mexe com, né, vocês, né, que mexem com acidentados, que podem ter ali uma artéria rompida, né, ou num parto, fazendo um parto, o líquido amniótico vai cair no olho, né, então é muito importante usar esses equipamentos que a gente fornece para vocês, né. O consórcio sempre se esforça muito em manter em ordem essa questão dos EPIs. A gente se esforça muito em mantê-los em ordem, em dia, né? Às vezes pode acontecer alguma coisa da gente não conseguir de forma imediata, mas a gente está ao longo do tempo tentando corrigir as nossas falhas, né? Para a gente realmente chegar num nível que a gente tenha orgulho sempre de falar assim, ó, a gente está fazendo o melhor, né? Vamos todos juntos em equipe, ajudando um ao outro, né? Nessa caminhada que a gente consegue sempre fazer um trabalho gigante para a nossa população aí tão grande, né? Nesse território tão grande aí do norte de Minas. A gente sabe que os acidentes, né, é complexo, né, e durante os colaboradores que estão fazendo atividade também tem as doenças ocupacionais, né, Sim. que são situações diferentes dos acidentes, mas devido ao estresse do dia a dia, a correria, enfim, esse colaborador acaba gerando doenças ocupacionais. Para a questão psicológica, o que o consórcio vem fazendo para minimizar esse impacto nos colaboradores? Bom, como o Josi já tinha mencionado no início, né, desde quando a gente entrou, a gente tem trabalhado para formar uma equipe, né, para atender essas demandas que a gente tem recebido, né. E como eu lido muito nessa área de estar tratando com a saúde do trabalhador, a gente ao longo do tempo, né, foi percebendo a quantidade de atestados, de afastamentos, de até coisas pessoais que os colaboradores relatam para a gente, e surgiu a necessidade de ter uma pessoa que fosse capacitada, especializada, né, para tratar esse colaborador dentro das suas necessidades. E aí surgiu também a ideia de trazer uma psicóloga, né? A gente trabalhou com outros psicólogos também ao longo do tempo. E a gente tem feito um trabalho, né, de suporte psicológico aos colaboradores, né? Uma preocupação assim, em sempre estar junto. E
oferecer a eles esse acompanhamento, né? Às vezes uma orientação, às vezes uma palavra. A gente estava conversando esses dias na sala que uma palavra que você dá para o outro, ela faz uma diferença enorme, né? Aproveitando o Setembro Amarelo, por isso que a gente chegou nesse assunto, né? A campanha que os meninos da Ascom têm feito brilhantemente. A gente chegou nesse assunto que às vezes uma palavra ela é suficiente para poder mudar o seu dia, né? Para poder mudar uma conduta, um comportamento, para poder fazer você refletir sobre questões de relação interpessoais, sobre relações de trabalho. Então a gente percebeu isso ao longo do tempo e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu estabelecer um profissional, né, nessa área que brilhantemente faz o seu trabalho. E a hora que os meninos chegam lá na sala, chegam com um sorrisão daqui a aqui, falando assim, ai, como é que é bom, né? Como é que foi bom ter essa oportunidade. Então, a gente sempre tem o intuito de melhorar nosso trabalho, nossas condutas. E qualquer sugestão, né, Carlos, é sempre bem-vinda. A gente está aqui para ouvir vocês, para poder ajudá-los e sempre que possível tá orientando as nossas ações de acordo com as necessidades tanto do consórcio como de vocês. Sim, aproveitando a fala de Ari, né, como a Ari falou, Carlos, que tem a Neia, né, que é a nossa psicóloga, ela faz também no periódico, né, Ari, além das demandas livres, né, que ela acolhe, que ela recebe aqui diariamente no seu horário de trabalho, ela tem também, né, a questão do contato com vocês durante o periódico, né, e é importante falar também que aquele colaborador que sentir necessidade fora do periódico, às vezes ele tem receio, tem mais pudor de entrar em contato, falar, né, dentro da sua individualidade, e nós estamos à disposição também, né, Ari, no departamento, tanto no contato diário, quanto também no meu contato, que todos vocês têm, né, de estar agendando, Carlos, esse momento, né, com a Neia, de também poder usufruir desse serviço de psicologia, né, de forma organizada, de forma, né, bem pessoal. Ela também tem a possibilidade, a disponibilidade da consulta online também, porque a gente entende as necessidades dos colaboradores, das bases descentralizadas, né, que muitas delas até muito distantes de Montes Claros, a gente sabe do custo do deslocamento hoje, né, fora também do transtorno que é, do risco que é de estar nas estradas, enfim. Como a Ari falou, né? A gente tem lutado e tem buscado fazer o máximo possível para que o núcleo esteja o mais próximo de vocês dentro das necessidades ocupacionais, né, emocionais e diárias aí do trabalho. Lembrando que é uma semana de prevenção de acidentes do trabalho, né? Mas o serviço, né, é durante todo o ano. E o setor está aí, né, disposto a buscar soluções, né, junto com a CIPA, né? A gente tem vários colaboradores de várias regiões, né, que estão dando esse apoio para nós. Então, qualquer dúvida, pode procurar o setor, né, Ari? Pode procurar também os colaboradores da CIPA, tá, pessoal? Para que nós possamos, dessa forma, nos cercar, né, e evitar que os acidentes e as doenças ocupacionais, né, aconteçam. Então, pessoal, finalizando, queria agradecer. Josi, muito obrigado por doar esse tempo para a gente. Isso, essa pessoa assim, tão receptiva, né, que nos auxilia aí no nosso dia a dia, durante nossas atividades, nos dando esse apoio, né, e trazendo algumas soluções aí muito importantes para o serviço. Eu agradeço muito, Carlos, agradeço a equipe, os membros da CIPA pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez em contato com os colaboradores, de levar um pouco de informação, né, e me colocar novamente à disposição, nosso departamento, né, à disposição de vocês, dentro da necessidade de cada um. Um abraço e boa CIPA aí para vocês. Muito obrigado. A gente tem mais um contato ali praticamente diário, né? Trazer essas informações, né? E é sempre legal a gente levar essa informação para o colaborador, principalmente para sanar essas dúvidas, né?
para que no seu dia a dia realmente as informações façam diferença na prevenção do acidente de trabalho. Muito obrigado. Por nada, Carlos. Assim, a gente espera, assim, às vezes a gente espera um momento, né, para poder falar mais sobre determinados assuntos, mas a gente não precisa esperar um momento, né? A gente tem sempre que falar e às vezes ser repetitivo e às vezes falar as mesmas coisas para a gente poder ter um padrão de excelência, né, dentro das nossas atribuições e evitar que qualquer acidente ocorra, qualquer doença ocorra. Agradeço a todos que estão aqui, né? Você também, a Josi, os meninos que estão dando suporte para a gente, Jenny e Kelly. A gente está tentando, né, fazer o máximo possível para atender as demandas de vocês, né, dentro dessa perspectiva, né, da CIPAT, da semana, para a gente tratar sobre os nossos assuntos, né? Às vezes a gente fala tanto sobre ocorrência, tanto sobre o atendimento e tal, e a gente não olha para dentro. A gente tem que olhar para dentro, mais para dentro, né? E saber conduzir e lidar com cada situação e cada momento, cada pessoa, né? Cada pessoa é única. Cada momento é único também e a gente tem que tratar cada um de forma diferente e ter um olhar diferenciado para isso. E eu acho que o empenho do consórcio tem sido esse, de olhar para o colaborador com carinho, sabe? Isso é um carinho também. Agradeço todo mundo e nos encontramos no dia 20, né? Que a gente vai ter uma atividade presencial muito importante também, que foi um assunto que surgiu, né, Carlos, durante nossas reuniões da CIPA, que trata sobre surto psicótico, né, os atendimentos psiquiátricos, na verdade, né, trata sobre os atendimentos, a gente vai fazer um simulado, vai ter um monte de atividade, uma parceria com o NEP, agradecer ao Bira também, que tem dado um suporte fantástico para a gente, né, para a gente fazer um trabalho bem legal para vocês. Até a próxima. Então, pessoal, participem, né, é muito importante essa semana de conscientização sobre acidentes de trabalho, doenças ocupacionais. É uma semana voltada para você, colaborador, então é importante que vocês participem. Vai ser a semana totalmente dedicada a vocês e no dia 20 vai ser de forma presencial, a gente vai ter várias atividades, né, ginástica laboral, massagem, enfim, várias atividades, que é o momento do colaborador voltar para si, como você citou, né? E às vezes o colaborador, a gente costuma dizer que ele está tão preocupado em salvar vidas, né? Que às vezes ele esquece da sua própria saúde, da sua própria vida, né? Entre aspas ali, e acaba se expondo ao risco. Então é necessário isso. Até mais, pessoal, muito obrigado.